Olá galera, mais um vídeo para o nosso canal no YouTube, para o nosso Instagram. Então segue aí Augusto Salé nas duas plataformas para que a gente possa estar sempre trocando um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento sobre a área da saúde. O tema hoje é um tema bem legal, um tema que foi escolhido pelos seguidores, que é hipertrofia após os 40 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Você acha que é possível? Então, curte o vídeo aí e compartilhe com aquele amigo que já está acima dos 40 anos e que está buscando o processo de hipertrofia. Envelhecer é inevitável, mas podemos pensar em algumas ferramentas para combater esse processo natural de perda de massa muscular e massa óssea. Esse processo chama-se sarcopenia. Na Universidade de Oklahoma, teve um estudo bem interessante onde acompanhou dois grupos. Um grupo de homens entre 35 e 50 anos e outro grupo de homens mais jovens com idades entre 18 e 22 anos. O treinamento era treinamento de força e o controle foi feito por 8 semanas. O resumo da pesquisa, desse estudo, foi que ambos ganharam tanta massa muscular um quanto o outro, ou seja, equiparou o resultado. Então esse ponto nos deixa um grande alerta. Será que é mito que não conseguimos ganhar massa muscular após os 40 anos? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso agora. Por que é tão difícil ganhar massa muscular após os 40 anos? Nós sabemos que alguns dos hormônios que já falamos em vídeos anteriores diminuem muito com o passar dos anos. E esses hormônios são anabólicos. Eu cito aqui a testosterona e o DHEA. Esses dois hormônios eles são alguns dos mais importantes no processo de manutenção ou ganho de massa muscular e tecido ósseo. Apesar de ser algo natural essa perda, ser um processo onde o nosso corpo, ao envelhecer, vai tendo gradualmente as perdas, nós podemos tentar então combater as perdas e até mesmo, quem sabe, elevar um pouquinho o nosso ganho de massa muscular nesse período. Essa perda de massa muscular relacionada à idade, como eu falei, se chama sarcopenia e ela ocorre em grandes percentuais. Por exemplo, os maiores estudos dizem que perdemos de 3 a 5% de massa muscular a cada década. Mas outros estudos mais direcionados aos sedentários dizem que pode ser de 1% ao ano. Poxa, 1% ao ano, então quer dizer que a pessoa dos 30 aos 40 anos perdeu 10%? Pode ser sim. Então, qual é o remédio mais eficaz para combatermos essa perda? É o exercício, principalmente treino de força e uma boa alimentação. Antes de entrar diretamente no ponto, eu vou trazer para vocês uma pesquisa do Ministério da Saúde que aponta um dos fatores que pode ser impactante nesse processo. Uma pesquisa entre homens de 45 a 54 anos mostra que este público pratica em torno de 150 minutos de atividade física regular, apenas 37% deles. Enquanto que homens de 24 a 35 anos praticam 50,9%. Poxa, mas então quer dizer que os homens mais jovens são mais ativos e talvez isso sim interfira naquela perda maior para homens um pouco mais velhos. E quando eu falo homens, essa pesquisa foi exclusiva para homens, mas existe uma pesquisa incluindo mulheres que é muito semelhante. Então, estamos mais ativos numa fase adulta mais jovem e menos ativo após os 45 anos. Isso pode ser um fator impactante. Abram o olho com isso. Outro dado importante, agora da OMS. O sedentarismo no Brasil atinge 47% das pessoas. E na última década, o número de obesos aumentou em 10%. Também para a OMS, uma pessoa que faz atividade não esporádica, não de forma regular, não de forma orientada e com um bom programa, essa pessoa não pode ser considerada uma pessoa ativa e também ela é considerada sedentária. Ou seja, aquele ativo que não tem uma prática regular, ele está entre os sedentários. Bom, você sendo ativo ou sendo sedentário, você ainda pode começar um programa de treinamento para o ganho de massa muscular. Primeiro ponto, você tem que ter na cabeça a importância de ter um acompanhamento médico. Esse médico, além de fazer todos os testes clínicos, o acompanhamento que você precisa,
ele também vai fazer uma solicitação de alguns exames laboratoriais que podem te mostrar então como estão seus níveis hormonais, as vitaminas, outros níveis que são classificados dentro dos exames de laboratório para saber como é o seu pontapé inicial a partir daquele momento. Ou seja, você está recomeçando um programa a partir do momento que você vai ao médico e ele consegue então organizar todos esses números, todos esses dados para termos então uma noção de como que você está a partir daquele momento. Eu lembro que é muito importante essa avaliação médica ela ser de forma rotineira, ou seja, com intervalos de tempo regulares, para que você também possa comparar. Por exemplo, eu fiz o meu exame e a minha testosterona estava muito baixa. Ou eu fiz o meu exame e a minha vitamina D estava muito baixa, isso também estava me prejudicando. Bom, então começamos um bom programa de treinamento, de alimentação, que a gente vai falar um pouquinho depois. E aí, como que você vai saber se deu resultado ou não? Vamos então conferir de novo os exames, refaça, né? Então, esses exames laboratoriais, o acompanhamento do médico é muito importante para isso. Segundo ponto, 2 profissionais de extrema importância para você. Nutricionista, para que você entenda exatamente o que cada alimento faz no seu organismo, o que ele traz de benefício, aqueles que não são tão benéficos, o que eles fazem para atrapalhar você, enfim, reorganizar a sua dieta, montar um programa específico para você. Lembrando que, se você era sedentário, você vai estar precisando de um aporte um pouco maior, talvez de nutriente nos dias de treino ou atrelados ao seu treinamento. Isso é muito importante avaliar, não existe uma dieta padrão que possa ser seguida com treino ou sem treino, ela sempre tem que ser ajustada. E também, se você já sendo ativo, mesmo que você já treine há muitos anos, é importante fazer as adequações dos seus macronutrientes para que consiga seguir tendo resultados. Porque mesmo para manter o seu resultado, você tem que estar sempre dando um estímulo a mais, porque você está lutando contra a idade, não pode esquecer disso. O outro profissional da minha área, o educador físico, importantíssimo. Procure um profissional que saiba montar um programa, tanto para o ativo quanto para o sedentário, que ele tenha um escalonamento de intensidade, uma graduação, uma periodização. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso também. Mas então, esses 2 profissionais eles têm que estar obrigatoriamente dentro da sua vida a partir de agora. Você precisa então ter os controles nutricionais e de treinamento muito alinhados. É muito importante também que esses profissionais eles interajam entre eles, que você possa promover então este acompanhamento tanto do nutricionista quanto do educador físico de forma equipe. Eles precisam trabalhar em equipe e você é o beneficiado desse momento. Show de bola, Augusto! Fui no médico, eu já estou com o nutricionista alinhado, preparador físico. E agora, vamos começar então? Calma! Agora vem a hora que você precisa entender de fato a importância de aderir ao treinamento ou ao programa. Você tem a escolha, ou você vai se tornar realmente uma pessoa engajada no treinamento, na dieta, no acompanhamento médico, ou você vai ser aquele esporádico que esporadicamente faz alimentação adequada, esporadicamente treina, enfim, essa é uma hora crucial. E pessoal, eu digo para vocês, vale a pena se dedicar. Se dediquem. Ganhar massa muscular é ganhar saúde, é prevenir o envelhecimento. Isso é fato. Então, chegou essa hora. Decida agora, você vai querer encarar de fato o treino e a alimentação ou você vai ser mais um daqueles que não aderem e só reclamam que o resultado não vem? O que você vai fazer? Decide agora. Tomou a decisão? Ok, vamos começar então. Primeiro ponto, escolha o tipo de treinamento onde não exclua grupos musculares. E eu vou explicar o porquê. Quando você exclui alguns grupos musculares do seu treinamento, por exemplo, homens que não gostam de treinar membros inferiores, mulheres que não gostam de treinar membros superiores, nós estamos deixando passar uma captação neural de muitos estímulos, pois estamos seccionando regiões do nosso corpo a serem trabalhadas. E isso diminui a produção de hormônios positivos. Então, você quer ter um treinamento efetivo? Trabalhe todos os grupos do seu corpo. Independente da questão estética, você precisa trabalhar todos os grupos de forma integrada ou individualizada. Isso aí é cada treinador que vai fazer a sua estruturação de treino, mas você precisa treinar todo o seu corpo. Isso é fundamental. Outro ponto muito importante,
cuidado com as suas articulações. Você entende que a força que é determinada numa articulação, ela não necessariamente ela é suportável por aquela articulação só porque o corpo aguenta o movimento. Ou seja, o seu músculo ele pode aguentar fazer a tensão, vencer a resistência de determinada carga, porém a sua articulação pode não estar pronta para aquilo ali. E um fator que é muito importante, que durante muitos anos muitas pessoas treinam errado. Elas não dão atenção específica para suas articulações, para trabalho de mobilidade, por exemplo. E isso tem um preço. E esse preço ele é mais caro a partir dos 40 anos, porque as articulações também elas estão num processo de perda de consistência. Ou seja, você pode estar trazendo hoje, nos seus 40 a mais, eu diria assim, resquícios de um treinamento ruim anterior ou até mesmo de um não uso, de um desuso total das articulações pela ausência do exercício. Então, tanto o exercício mal executado durante muitos anos quanto a falta de exercício, elas podem estar sim trazendo uma bagagem de resquícios negativos para suas articulações. E você, para combater isso, você precisa então hoje ter primeiro cuidado com as articulações antes de pensar em sobrecargas, em aumentar a intensidade de treino. Então, o primeiro ponto para uma pessoa mais de 40 anos é ter muito cuidado com as articulações. Então, pense bem nisso aí. Outro ponto fundamental que eu já dei uma pincelada lá no início do vídeo, a periodização do seu treinamento. Você não pode imaginar que o seu treinamento é igual ao que você fazia com 20 anos, com 30 anos. Não, as coisas mudam, o seu corpo muda e você precisa então ter uma adaptação para isso. E a periodização ela te dá essa segurança. Você pode então sair de um ponto A, chegar no ponto B, no ponto C, no ponto D, enfim, você pode ir progredindo o treino através da periodização. A periodização ela cria mecanismos de segurança, onde você tem aumentos na intensidade do treino, quando necessário diminui a intensidade e assim sucessivamente. Cada profissional usa um tipo de periodização, mas é muito importante para você que ela esteja presente no seu treinamento. Outro ponto muito legal, flexibilidade. Por anos eu treinei, mas eu não gosto de treinar flexibilidade. Eu gosto de levantar peso, eu gosto de fazer força mesmo. Pessoal, a flexibilidade também ela tende a diminuir com o passar dos anos. Então, geralmente os seus tendões, seus músculos, eles estão perdendo tônus e isso diminui a sua flexibilidade. Então, é um outro ponto, assim como mobilidade, que eu já falei anteriormente, como o cuidado com as articulações, a flexibilidade ela tem um papel fundamental e ela precisa ser muito bem treinada. Ela precisa estar dentro do seu programa de treinamento. Qualidade de execução do movimento. Prestem bem atenção nisso. Isso é muito importante. A nossa aprendizagem motora também diminui. Infelizmente, temos várias perdas e essa é mais uma delas. A nossa aprendizagem motora ela diminui com o passar dos anos. Ou seja, se você der um exercício básico para uma criança de 5 anos, provavelmente ela vai ter mais facilidade para fazer do que uma pessoa de 40 anos. Uma pessoa de 10 também, uma de 15, enfim. Perdemos então aquela facilidade para aprender novos movimentos. Então, quando estimulamos o aluno a fazer um treino novo, um novo exercício, precisamos então primeiro atentar para a qualidade do movimento, para depois pensar numa progressão. Outros tipos de exercícios que, quando entram no treino, precisam muito cuidado, exercícios com peso livre, exercícios de treino funcional. Por isso que os bons treinadores, principalmente na área do treino funcional, do CrossFit, eles exigem muito a qualidade de execução. Então, primeiro você melhora a qualidade de execução para depois pensar em progredir carga, progredir para um exercício um pouquinho mais dinâmico e num nível mais difícil. Então, qualidade de movimento fundamental. Vou falar agora 2 pontos. Primeiro, a sobrecarga. Falei um pouquinho em cada um dos outros vídeos. Ou seja, o aumento de carga durante o treinamento. Isso só pode acontecer então, repetindo, se tivermos boa amplitude, boa mobilidade, boa execução e um bom trabalho que proteja as articulações, certo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto dentro desse tópico, o descanso. Augusto, não vai me dizer que uma pessoa com 40 anos tem mais dificuldade para descansar ou o corpo precisa mais tempo de descanso do que uma pessoa de 20 ou 30? Tem.
O nosso corpo, quanto mais velhos somos, mais difícil de fazer um reparo total durante o descanso. Então, você precisa estar atento a isso, sinais de fadiga, para que, se preciso for, aumente o seu período de descanso entre os dias de treino. Se eu precisar optar entre treino aeróbico e treino de força, que opção eu tomo, Augusto? Treino de força. Na sua idade, sempre treino de força. O treino aeróbico é muito bom, é muito importante para outros benefícios, mas como você está num período onde você está perdendo muita massa muscular, o treino de força sempre ele é primordial. Então, se você tiver que escolher por alguma sessão de treino aeróbico ou força, opte pelo treino de força. Outro ponto, a dieta. Falamos também no início do vídeo sobre a importância dos nutricionistas. Então, o seu metabolismo ele já está mais lento. E para que você entenda que se você comer um bauru com 30 anos, você vai ter um tipo de absorção. E se você comer o mesmo bauru com 40 anos ou com 50 anos, serão absorções diferentes tanto nos 40 quanto nos 50. Isso é fato, você tem então um metabolismo mais lento e a tendência é que você acumule mais calorias, ou seja, a tendência do aumento do percentual de gordura, que está contra o nosso processo que estamos buscando agora, que é a hipertrofia. Então, muito cuidado com a sua dieta também. Hidratação. Água. Muita água. Nosso corpo é constituído 70% de água. Alguns estudos dizem até que uma porcentagem maior, mas vamos ficar nos 70%. E você tem que entender que a água é fundamental para o funcionamento do seu organismo, para a hidratação total, não só das células, mas um corpo mais saudável, uma pele mais saudável. E você então precisa tomar muita água. Nada substitui a água. Pense nisso como regra. E, Augusto, quanto que eu preciso tomar de água? Isso aí é variável, né? Mas uma das variáveis que interfere bastante é o peso corporal. Eu vou dar aqui uma dica que não é regra, você pode ter, o seu nutricionista, o seu médico pode dizer para você tomar mais ou menos, enfim, mas 50 ml de água por cada quilo de peso, ou seja, 80 kg de peso, 4 litros de água por dia, 70 kg de peso, multiplique por 0,5 ml, 50 ml, 70 quilos, 3,5 litros de água. Então essa é uma dica para você começar esse processo de uma maior hidratação. Como que se faz isso? Eu não vou de copinho em copinho tomar, mas então a minha sugestão é encha bombonas de água, 1,5 litro, 2 litros, enfim, dependendo, você pode dividir o seu dia em 3 turnos, por exemplo, onde você faz então a meta de vencer uma de manhã, uma de tarde e uma da tardinha até a noite. Então essa é uma sugestão que eu uso de forma particular e para mim funciona. E eu, como peso 90 quilos, eu tomo 4,5 litros de água por dia e eu organizo assim, 1,5 litro de manhã, 1,5 litro de tarde e 1,5 litro à noite. Por fim, pessoal, já estamos então com todo o embasamento para entender que podemos sim ter hipertrofia após os 40 anos. O processo ele é gradativo, ele pode ser mais longo para algumas pessoas, mais rápido para outras, depende muito da adesão que você fará ao programa de treinamento e nutrição. O que eu quero dizer que mais me preocupa? Me preocupa muito aquela crise dos 40 anos, dos 42, dos 45, onde as pessoas então acham que perderam muito tempo, que trabalharam demais durante a vida, que não treinaram, não se cuidaram e querem hoje então ter aquele corpo dos 20 anos, dos 30 anos. Ok, é uma boa meta, você pode focar nisso, mas o jeito que você faz é o segredo para ter saúde ou até para ter algo muito ruim na sua vida. E eu estou falando exatamente daquelas pessoas que saem de forma indiscriminada e usam esteroide anabolizante e buscam milagres na internet. Isso não existe, tá? Se você pode até ter um milagre desse que vai lhe dar um corpo legal por algum período, mas esse é o bônus. E o ônus? O ônus é muito grande. Você pode desenvolver câncer, você pode desenvolver diversas outras doenças e, com certeza, o efeito rebote logo após você parar o uso dessas drogas vai ser muito ruim. Então, se você está com seus hormônios em baixa, procure um médico especialista que ele vai dosar para você o tipo de hormônio e, como eu falei em outros vídeos, o hormônio, muitas vezes, ele não precisa ser inserido de forma direta no seu organismo e sim estimulado a produção através
de um bom sono, de um bom exercício e de uma boa alimentação. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com aquele amigo que está com dificuldade de ganhar massa muscular após os 40 anos. E a dica é: faça uma adesão de cabeça ao programa. Você pode, você consegue.